não. E assim, se você me disser hoje, eu não vou aprender, porque assim, eu estou dando aula desde as 8 da manhã. Realmente, está cansada. Ai, minha capacidade de aprendizagem está meio limitada hoje. Deixa eu começar a gravar. Está rodando ainda. Será que já está? Aqui está tá gravando. Está gravando, né? Então, vou começar a botar os slides. O André e Adriano mesmo, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou começar a compartilhar agora o slide. Só é me interromper, tá bom? Porque eu não vou ficar vendo vocês. Uhum. Eu estou vendo agora só o meu slide. Opa, okay. E o danado foi-se embora. Assim, eu preparei essa aula, mas como uma visão geral do continente, como nos textos, nas atividades, são temáticas mais específicas, mais reflexivas, eu tentei fazer uma aula bem de uma visão geral do continente, né? Uma vez que a gente tem lá temáticas mais específicas, mais reflexivas, para se pensar essas relações entre a África e o Brasil e até mesmo a visão que a gente tem. Tá certo? Então, uma primeira questão são as características, né, do continente. Aonde normalmente a gente pensa a África, pensa logo enquanto um continente negro, não é? Mas a gente nunca pensa enquanto uma grande diversidade de culturas naquele continente, muitas vezes extremamente diversas entre si. E antes da própria chegada do europeu, existiram invasões do continente africano, vocês viram alguns textos na primeira unidade, verão, estão vendo agora na segunda, e vão ver em alguns outros textos, principalmente a invasão moura, né, que são os árabes islamizados, não só no norte da África, mas também na África subsaariana, né, que é aquela África que fica abaixo do deserto do Saara. Então, essa África, antes da chegada do europeu, da invasão europeia no continente africano, né, e propriamente aquela divisão que os países europeus vão fazer no continente africano nos finais do século XIX, ela era dividida em reinos, né? Até hoje sobreposto aos países que nós temos no continente africano, essa África hoje, contemporaneamente, ela é sobreposta a uma diversidade étnica que se autorreconhece mais por suas etnias do que propriamente pelos seus estados. Né? Essa é a grande diversidade e a grande dificuldade de nós ocidentais, né, entendermos a lógica do continente africano. Os povos que habitavam o continente africano antes desse processo de colonização ocidental, eles exerciam atividades de agricultura, de mineração, de aurivesaria, de metalúrgica. Uma das poucas coisas que esses povos eles não conheciam antes desse contato com o europeu era a pólvora, né? Mas técnicas extremamente avançadas, tanto de agricultura como de todas essas questões que eu estou colocando aí, já eram conhecidas por essas civilizações de diversas culturas e diversas localidades. Afinal de contas, o continente africano é imenso. Aqui está um mapa do continente africano, né, que foi desenhado em torno de 1571 e 1638, finais do 16 e nessas primeiras décadas do século XVII. Sabe que nessa época construir o mapa era um verdadeiro tesouro, né?
a gente pode falar hoje, o que a gente tem de segredos de informática era o que se tinha de segredos naquele momento das navegações, eram os mapas, né, que se guardava as 7 chaves, porque eram com eles que se traçavam as rotas, né, do mundo então conhecido. Você vê que nesse momento é um mapa bastante preciso, digamos assim, e é o primeiro mapa a representar com alguma precisão os contornos do continente, e ele foi elaborado por Guilherme Bleu, né? Então, você note aí, não é, que foi um mapa já bastante preciso, uma vez que as navegações elas já tinham contornado o continente, né? Então, ele já tem uma precisão bastante importante, não é, acerca do continente, né? Uma precisão, digamos assim, externa do continente bastante importante. Eu vou falar um pouquinho do quadro geográfico da África, uma geografia física, ecológica e humana, porque isso nos faz entender toda essa diversidade étnica e a própria dificuldade do desenvolvimento da vida humana nesse continente, não é? A África é o terceiro maior continente da Terra, ficando apenas atrás da Ásia e das Américas, né? Junto com as ilhas adjacentes, ela ocupa cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É muita terra, né? Está separada da Europa pelo mar Mediterrâneo, mas a separação, quando a gente vai ali no Estreito de Gibraltar, ela é geograficamente mínima. Se você vai ali em Gibraltar, onde hoje fica a Espanha, ali o sul da Espanha, o tempo estiver claro, você dá para ver a costa da África, né? Por isso que desde a antiguidade ela era uma região de passagem, e ele vai ligar-se à Ásia por um istmo, né? Por sua extremidade nordeste, pelo istmo de Suez. Portanto, está aqui o mapa, não sei se está dando para vocês verem a setinha, não é? Aqui, Tá dando sim. pronto, aqui é onde fica o Estreito de Gibraltar. Se você fica aqui hoje, onde é o sul da Espanha, eu mesmo já tive a oportunidade de ir, que é um protetoradozinho pertencente à Inglaterra, você fica aqui, não é? Você sobe uma espécie de montanha e o tempo está claro, você vê perfeitamente a costa da África. E aqui, essa parte, aqui, essa espécie de língua é chamada de istma, né? Aqui é o Oriente Próximo. Então, não é à toa que, desde tempos imemoriais, tempos bíblicos, essa região aqui, ela sempre foi uma região de passagem. Ela sempre fez parte da história, não é? Tanto do Oriente Próximo, do mundo oriental, como a história do mundo ocidental, né? Essa história da África do Norte, porque ela foi uma região bíblica, ela foi uma região de grandes migrações, não é? No século VII, quando Maomé funda o islamismo, vai haver a expansão, não é, do mundo árabe, do mundo islâmico, dos mouros, para pelo norte da África, é tanto que no século VIII vai haver a grande expansão do Islã por essa região, e se vai fundar nessa região aqui, abaixo do Saara, aquilo que nós vamos chamar da grande civilização do Sudão medieval, né, que vai ficar nesta região aqui, né? Eles vêm por aqui pelo Marrocos e constroem aqui uma grande civilização, né? Então, é uma parte que é conhecida, né, pelo mundo então conhecido, né, desde tempos imemoriais.
um pouco do relevo, com exceção dessa costa norte aqui africana e dos Montes Atlas. O território africano é um planalto extremamente vasto e ondulado, desconfigurado por grandes bacias, é um continente extremamente acidentado, não só na sua costa, mas todo o território é extremamente acidentado. Com relação ainda ao relevo africano, a característica peculiar do Planalto setentrional é o Saara, que vai se estender por mais de um quarto do território africano. Veja, é um continente imenso, mas um quarto do território, como a gente vê, né, por mais que em pleno século XXI se tente negar que a Terra é redonda, pois é, mas ela continua ainda redonda, e um quarto do seu território, né, desse continente, é o deserto do Saara, portanto, é essa areia aqui, essa praia, né, só para a gente ter uma noção, não é, do quanto a vida humana ela é difícil de ser vivida nesse território. Não é? A África é um lugar onde se nasce muito, mas também se morre muito. Não é? Veja, só o Saara não é o único deserto existente no continente africano. Só o Saara ocupa um quarto do seu território. Né? Já no Planalto Central e Meridional, englobam também várias depressões importantes, em especial a Bacia do Congo e também o deserto do Kalahari, que toma toda essa região aqui, né, que a gente chama de África Austral. Historicamente, nós dividimos a África em África do Norte, né, África subsaariana, que é aquela que fica abaixo do deserto do Saara, e África Austral, que é essa África que vai ficar aqui abaixo do deserto do Kalahari. Então, os dois grandes desertos importantes do continente africano, eu chamo de importantes porque são os maiores, são o deserto do Saara e o deserto do Kalahari, que pega toda essa região. Você veja que aqui já é o sul da África. Não gosto de chamar de sul da África, porque a gente se confunde muito com o país África do Sul, que fica aqui embaixo, né? Então, ela já é tomada, todo o continente já é tomado por esses dois grandes desertos, onde a vida humana é praticamente impossível, né? Junto a isso, não é, com relação a isso aí mesmo. Com relação ainda a essa bacia, não é? Além do deserto do Kalahari, nós temos também o rio Congo, que é um dos maiores rios do mundo, né? São dois rios extremamente importantes no mundo, que ficam no continente africano e sem os quais a vida humana seria impossível. Nós temos o Nilo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e nós temos essa grande bacia do Congo, né, que ela praticamente atravessa o continente aqui nessa África Austral. Vocês estão vendo? Né? Ele atravessa essa bacia aqui por essa região da Zâmbia, né? Essa região aqui é a região dos Grandes Lagos, que daqui a pouco eu vou colocar uma foto, né? Onde essa região ela está mais focada, não é? Ele nasce nessa região dos Grandes Lagos, da mesma forma que o Nilo, só que o Nilo, ele, no nosso mapa, né, ele vai subindo até o Egito, né, e desemboca lá no norte, né? E o Rio Congo, ele faz esse percurso e ele deságua aqui no Oceano Atlântico, né? O que propicia a vida humana nessa região. Tá aí uma foto, né, que é uma bacia espetacular.
Aqui está o Nilo, que também nasce, não é esse não, viu, gente? O mapa é péssimo, mas foi o único que eu consegui, assim, achar nas minhas rápidas pesquisas. Aqui é o Mar Vermelho, não é? Aqui é o Mar Mediterrâneo, que é onde se desemboca o Nilo. O Nilo nasce aqui, nessa região, que também é a região dos Grandes Lagos, né? Ó, região ainda dos Grandes Lagos, que fica por aqui, mas aqui embaixo da Bacia do Congo, né? Então, ele nasce também nessa região dos Grandes Lagos e ele, né, na nossa visão bem assim, não é que não é uma visão unidimensional, né, digamos assim, nesse momento, né, ele vai e ele atravessa, não é, essa região e chega aqui ao Mar Mediterrâneo. Por que eu ressaltei esses dois rios? Tem um outro rio que depois eu vou falar sobre ele, que são exatamente nesses grandes rios onde vão se aglomerar as grandes populações nesse continente, porque a maior parte das outras regiões a vida humana é praticamente impossível, né? Há poucos rios na África, mas eles são grandes e extensos, como no caso o Nilo, tem mais de 6.500 quilômetros, é o maior no mundo em extensão, é o que dizem, né? Existe também o Rio Níger, o Congo, o Zaire, o Rio Zambeze, o Lipopo, o Orange, entre muitos outros significativos, né? O Rio Níger, ele também é extremamente importante, ele fica nessa região aqui, que é uma região extremamente importante dentro do ponto de vista historiográfico, para nós, quando a gente vai trabalhar a história da relação entre a África e o Brasil, como também a história da relação de uma África, por exemplo, quando a gente vai estudar as civilizações medievais africanas ou o Sudão medieval, porque essa região aqui, eita, o mapinha, quando eu fui botar o mapa, eu me encantei e cortei aqui o pedaço desse mapinha que explicava mais ou menos onde ele está. Né? Ele fica nessa região aqui, onde aqui mais ou menos fica a Nigéria, não é? E aqui fica aquele pedacinho que vai descendo aqui. Porque essa região aqui, né, logo aqui em cima, fica o Marrocos. Né? Então, nessa região aqui, é que vai se desenvolver aquelas grandes civilizações, né, do Sudão medieval. E, posteriormente a ela, não as margens do rio Níger, aqui é a grande civilização de Yoruba, né, e outras civilizações, e os portos também nessa região de onde sairão, não é, milhares e milhares de escravizados que virão para o Novo Mundo. Né? Então, essa é uma região aqui onde, não historicamente, é extremamente importante, né, o estudo. Né? Então, o Rio Níger é um rio também extremamente importante e a concentração humana nessa região é algo também extremamente importante do processo historiográfico do continente africano. Aqui também, que é o Vale da Grande Fenda, não é? Que fica nessa região aqui, né? Tá aqui, que são os grandes lagos, né? Que são extremamente extensos e profundos, a maioria deles situados aqui no leste do continente, como Vitória, o Niassa, o Rodolfo, Tanganica, né? De onde nascem tanto o Nilo como o Congo, né? Que vai dar origem aqui mais adiante à grande bacia do Congo, nessa região, né? Onde fica o deserto do Kalahari, essa região aqui, o Saara. Né? Claro que vocês sabem também que é aqui
né, nessa região dos Grandes Lagos, né, que vai dar origem à espécie sapiens, né, que vai nos dar origem, não é? Pelo menos é isso que até hoje, né, as pesquisas demonstram, né? Com relação à vegetação, né, nós temos, numa boa parte, as florestas equatoriais. E qual o grande problema das florestas equatoriais? Elas são autofágicas, né? Elas têm baixa latitude, compreendendo parte do centro-ocidental da África, que são áreas quentes, úmidas, as folhas são largas e sempre verdes, mas são árvores assim, tipo de até 60 metros, mas elas apresentam grande variedade de espécies, mas o solo em geral ele é muito pobre e assim elas não têm frutos, né? Elas têm uma grande quantidade de humus, não é? E elas são autofágicas, elas se né, alimentam, né? Mas elas não apresentam frutos. Então, elas são extremamente pobres nesse sentido, não é? A outra vegetação, que a gente também conhece bastante, principalmente aqui no Brasil, é a região das savanas, que aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Né? Aparece em locais onde ocorre uma estação seca, no inverno, né? E impedindo o aparecimento de florestas. Formação de vegetais encontradas em larga faixa no centro da África. As plantas são rasteiras, intercaladas por árvores de pequeno porte. Num período de seca, as folhas caem para evitar a evaporação. Então, eles têm mais ou menos 6 meses de chuva e 6 meses de seca. E aí, antes de eu entrar no quadro humano, nesse contexto, digamos assim, ecológico, que o quadro humano vai se desenvolver nesse continente. Apesar de ser um continente imenso, não é? A própria estrutura ecológica, digamos assim, não sei se eu posso chamar de estrutura, ela não contribui para o desenvolvimento da vida humana, não é? Portanto, não é, dentro do continente vai existir uma pequena população relativa, não é, ao seu tamanho e uma distribuição humana extremamente irregular. Por quê? Lógico, por conta dos desertos, por conta desse tipo de floresta e por conta da escassez, não é, de alimentos, digamos assim, não é, que é promovida por esse meio ambiente. A população africana ela vai abrigar em torno de 1,540 bilhões de habitantes aproximadamente. Esses dados são mais ou menos de 2018, certo? Representando cerca de 1/7 da população do mundo. Grande parte do continente ela é ocupada, como eu falei, por áreas desfavoráveis à concentração humana. Por que eu acho isso tão importante de ser dito? Para a gente entender um pouco a diversidade cultural e étnica que nós vamos encontrar no continente africano, a estranheza que o mundo ocidental tem da diversidade cultural encontrada lá. Primeiro, porque a África é um continente que menos recebeu migração, né? A África é um continente cujo êxodo ele foi enorme, não é? Mas foi um continente que menos recebeu migração. Então, a diversidade de culturas que nós temos lá, ela advém das próprias condições e da criatividade humana, não é, de se relacionar com aquilo que ele tem,
né, para estabelecer as suas condições de sobrevivência em ambientes extremamente hostis. Né? O quanto o ser humano ele é inteligente, né? E ele é capaz de estabelecer uma série na diversidade, né? Uma capacidade enorme, né? De estabelecer essa relação com o meio ambiente de forma extremamente diferente da que foi realizada em outros locais. Como eu disse a vocês, se nasce muito no continente africano, mas também se morre muito. Isso aqui é o quadro humano, são dados do Banco Mundial de 2013. Infelizmente, eu não consegui atualizar esses dados, né? Os índices de mortalidade aí, como vocês estão vendo, são extremamente altos, não é? Quanto mais escuro, maior o índice de mortalidade, quanto mais claro, menor o índice de mortalidade. Como vocês estão vendo, por incrível que pareça, essa região aqui do sul da África, que é uma região extremamente desenvolvida, os índices de mortalidade, eles são bastante altos, tanto quanto aqui na África Central. Não é? Aqui nessa região do norte, eles são menores. Na região, professora, do norte, acredito por conta do deserto, né? E como tem poucos habitantes. Exatamente. Né? Essa região aqui também, né? É isso, porque aqui tem o claro. Isso. Agora, professora, uma curiosidade aqui. Uma pergunta. Esse índice de mortalidade no centro da África, aí que eu estou vendo que é maior, ele se dá por conta da vivência em região de savana, por um acaso é maior por conta da vivência por mortes por ataque de animal selvagem ou não? Não. Não. Ele se dá por guerras étnicas e pela extrema pobreza desses países. Você veja que essa região aqui é mais ou menos uma região onde vai ficar o Sudão do Sul, não é? É uma região onde a questão de lutas religiosas e étnicas, elas são extremamente fortes. Você veja que essa região também, se você for pegar esse mapa e colocar em cima dele os países, não é? São regiões onde as questões étnicas, elas pululam. Professora, no caso, esse conflito religioso, ele se dá entre os muçulmanos e quem? Os muçulmanos e os grupos étnicos, porque eles não só são religiosos, eles são étnicos. Quando eu falo aqui na questão do quadro humano, né, existe no continente africano em torno de 800 etnias. Cada etnia dessa, você vai se identificar. Isso é por isso que é tão difícil entender a história da África. Você se identifica muito mais com um Tutsi, um Zulu, não é? Um Shona, do que propriamente um sul-africano, né? Da Botsuana, não é? Nigeriano. Você está entendendo? Você se identifica mais com sua etnia, com a sua língua, com o seu ancestral, do que com esse país. É uma sobreposição. E muitas vezes há lutas étnicas, eles se odeiam entre si. Em algumas regiões, em outras não. E isso se misturam em algumas regiões, com questões políticas, com questões... Oi, pode falar. Uma dúvida. Entre essas etnias existentes na África, existe ou já existiu a questão de haver escravos de uma etnia na outra, uma etnia escravizar pessoas de outra? Sim, sempre existiu escravidão, porque, na verdade, sempre existiu escravidão no mundo. O que o europeu
ele vai fazer, a partir do século XIV, quando ele adentra no continente africano, é mercantilizar o processo, ou seja, ele transformou um processo cultural em algo de grande escala e ele ressignificou esse processo. Você está entendendo? Mas os povos africanos, essas etnias, a grande característica desses povos africanos eram de serem poligâmicos, né? Eram povos clânicos e povos bélicos, se guerreavam entre si. E é por isso que eu gosto muito de dar esse quadro geográfico. Deixa eu tirar aqui o slide para falar um pouco, depois eu minimizo e a gente volta aí. Deixa eu te falar um pouco, o André. O seguinte, o que vai acontecer no processo de escravização, a partir do século XV e do século XVI, é o quê? É o processo de mercantilização. Você transforma em larga escala e dá um outro significado a um processo que já existia. Porque o que era a escravidão entre esses povos? Eu estou guerreando com aquela outra etnia, então aqueles guerreiros lá vão se transformar em meus escravos, mas com outro significado, em menor escala, quer dizer, com outro tipo de tratamento, como se havia escravos aqui entre os índios, quando se pegava um índio, ou existia um tipo de escravidão na antiguidade, na Grécia, no Egito, enfim, o Egito é na África, mas a gente não estuda o Egito como se fosse na África, em qualquer uma outra região. A questão nós não temos muitos dados sobre isso, porque o continente africano é ágrafo. Professora. Né? Não existe nenhuma sociedade africana onde você tenha uma linguagem escrita. Os povos africanos, eles eram ágrafos. Professora, mas em relação quando o europeu chega no continente africano para fazer a mercantilização, né, trazer africanos para o Novo Mundo para serem escravizados, eles contaram com, digamos assim, a ajuda de africanos nesse tráfico. Sim, porque é o seguinte, olha, o europeu, ele leva do século XV ao século XIX para adentrar no continente africano. Foi século XV, XVI, XVII, XVIII, praticamente 5 séculos para adentrar. Porque o que é que ele vai fazer? A partir do século XIV até o século XIX, ele vai estabelecer relações comerciais com a África. É tanto que você vai ter embaixadas de reis africanos, tanto na Europa quanto aqui no Novo Mundo. Porque eles vão estabelecer relações comerciais com reis africanos da costa. E eram esses reis que iam ao interior fazer guerras, pegar escravos e comercializar com as embaixadas, com as companhias comerciais europeias. Porque naquele tempo a Revolução Industrial ela só começa quando? No 18, não é verdade? O modo de produção só começa no 18, o capitalismo. Era o mercantilismo. Então, você não tinha os bancos da forma como nós temos hoje. Nós tínhamos o quê? Tínhamos as companhias, né, que eram espécies de bancos naquele momento, que elas tanto se instalavam nas costas africanas, como se instalavam tanto na Europa, por exemplo, Portugal, Inglaterra, Holanda, né, como aqui no Novo Mundo nós tínhamos. É tanto que, quando a Inglaterra, no início do XIX, não é, tenta e começa a impedir o tráfico, a proibir o tráfico, né? Quem eram as pessoas mais contra isso? Eram os grandes traficantes africanos, que eram quem ganhavam.
Desculpa, eu tenho que dizer isso, eu sei que eu sou branca, não é? Mas, assim, existem historiadores, porque existe toda uma história, né, que as pessoas não gostam de contar. Mas, assim, os africanos, eles foram sujeitos da sua história, entendeu? Não foi uma relação de chegar lá, adentrar, pegar aquele monte de negros, escravizar e trazer. Não foi assim, não é? Existiam grandes reinos lá, existiam civilizações. Eles tinham poder de guerra porque eram sociedades altamente diversas e capazes. Qual era por exemplo, era extremamente diferente o continente africano daqui do Novo Mundo. Aqui no Novo Mundo não se tinha descoberto o ferro. Foi muito mais fácil dizimar as grandes civilizações aqui na América, porque não se descobriu o ferro, né? Se brigava aqui com osso. E os africanos, ainda por cima, esses grandes reinos, eles eram exímios na arte da guerra, porque para se sobreviver, por isso que eu gosto dessa geografia, para que se entenda que a vida necessariamente, as culturas que foram construídas ali, as civilizações, elas eram baseadas na guerra, principalmente na guerra de guerrilha, eles eram exímios, porque sem elas a vida humana era impossível. Né? Eles brigavam etnias com outras etnias exatamente por conta da terra fértil. Né? Isso arqueologicamente é provado. Através dos mitos que eles têm, daqueles itãs, aquelas coisas, isso é provado. Está entendendo? E você tem vários textos que colocam essas questões. Então, não foi um processo assim, chegar lá e pegar. Existiam portos, é por isso que até hoje a gente não sabe exatamente qual é a procedência de todos esses escravizados que vieram para cá. Nós sabemos os portos e a região. Mas, definitivamente, e quais, provavelmente, as etnias daquelas regiões. Porque os documentos vinham dos portos, esses escravizados vêm de tais e tais e tais portos. De tais e tais e tais procedências. É isso que está documentado. Professora. Sim. Está me ouvindo? Estou. Só para contribuir com a senhora, eu percebo que ultimamente a gente tem tido muito esse debate com relação a querer dizer que os europeus eles não fizeram nada demais porque a escravidão já era uma coisa comum e era tranquilo. Eu tenho ouvido muito isso. Como a senhora explicou, né, também, a forma como eles lidavam era completamente diferente com relação à própria escravidão e à própria forma de comercializar os seus produtos e tudo, que vai ser completamente desestruturado pelo europeu que vai chegar e vai dar uma visão diferente, como a senhora disse, vai mercantilizar uma coisa que era cultural e que não afetava as estruturas sociais deles. Né? A partir desse processo de mercantilização, as estruturas sociais das sociedades africanas vão ser completamente destruídas. Exatamente. Nunca mais eles vão se recuperar. Então, exatamente. André, a gente como historiador tem que ter muito, muito esse cuidado, porque de ir buscar nas fontes, justamente essa dúvida que você colocou foi importantíssima,
Porque a gente ouve muito isso em WhatsApp, em Facebook. Escravidão era uma coisa comum, eles já escravizavam. Isso é importante a gente saber. Tinha escravidão, como a professora disse, mas era um contexto diferente. Totalmente diferente. Não desestruturou, não desestruturava não, o modo de vida. Fazia parte do contexto. Isso, exatamente. Porque a partir do momento que você mercantiliza, você transforma em grande, né, num grande processo. O que vai acontecer a partir daí? Você desestruturou um continente que está desestruturado até hoje. É tanto que eu digo, gente, né, há uma sobreposição até hoje. Não é? Esses anos, esses séculos de escravidão, né, vai acontecer um êxodo, foram milhares, milhões e milhões de pessoas que saíram. A questão populacional do ambiente, houve toda uma desestrutura, uma desorganização populacional, né? Etnias foram extintas, outras foram criadas, não é? Culturas foram totalmente arrasadas. Quer dizer, houve toda uma desorganização total. O próprio fato da Conferência de Berlim, né? Acabou sendo... Não, aquilo ali foi um desastre, porque, na verdade, não foi a Conferência de Berlim, se dá como um marco histórico, né? Dizendo que eles ali... Mas, na verdade, o que foi aquilo ali? Né? A melhor parte ficou com a Inglaterra e a França, que eram as duas grandes potências, ficaram com os melhores quinhões. Portugal, que foi quem tinha toda a tecnologia da arte náutica, ficou com 5 pedacinhos de nada, e a Espanha também, e o resto ficou dividido entre algumas coisas. Né? Mas, assim, aquilo ali foi terrível. Né? Mas, para a gente ter noção da resistência, foi necessário 4 séculos. 4 séculos não são 4 dias. Mas foram 4 séculos de destruição. Né? E, assim, sempre existiu escravidão, sim, mas de forma mercantilizada, em grande escala. Né? A gente nem pode dizer, quando eu disse eu sou branco e tal, é porque tem uns grupos de WhatsApp que dizem, sempre existiu escravidão. Outros, não. A escravidão começou, então, nem uma cor nem outra. Né? Nem uma cor nem outra. Né? Vamos lá, vou retornar. Estou encantada com a história da África. Amo. Deixa eu ver onde era que eu estava. Deixa eu procurar aqui. Será que era aqui? Não, era aqui não. Não. Acho que era aqui. Peraí. Tem que botar de novo. Não, eu botando assim, vocês já veem. Estão vendo? Está vendo. Beleza. Professora, estou vendo. Então, bom, outra coisa importante, veja, a população urbana é de aproximadamente 40%, a parte que a população rural é de 60%. Ou seja, ainda hoje o continente africano é um continente rural, na maior parte dos países, principalmente a África subsaariana, ou seja, aquela que fica abaixo do deserto do Kalahari abaixo do deserto do Saara e acima do Kalahari. A indústria ela é desenvolvida apenas no Egito, na Argélia, no Zimbábue, na África do Sul. Ou seja, no norte da África e no sul da África. Né? O Vale do Nilo possui densidade demográfica de 500 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto os desertos e as florestas eles são praticamente despovoados. É aquela coisa que eu já tinha falado antes.
né? O continente também está dividido em cerca de 800 grupos étnicos, cada qual com a sua própria língua e cultura. Pense numa complexidade, porque esses grupos étnicos não estão divididos por países. Eles vivem misturados nesses países. E eles, é como eu disse, eles se identificam pela sua etnicidade e não pelos seus países. Então, essa divisão de grupo étnico, ela é extremamente complexa. Extremamente complexa. Outra coisa é a questão da religião, que é um problemaço, né? Se encontram na África 3 religiões principais. O islamismo, que vai se manifestar sobretudo no norte, né? O norte da África ele é islâmico, né? Praticamente o processo de islamização do norte da África se deu com a própria expansão do islamismo, né? No início, no século VIII, né? Mas é também professado por numerosos povos subsaarianos. O cristianismo, principalmente o cristianismo protestante, que foi uma religião levada pelos missionários e é professada em pontos esparsos do continente, e o animismo, que é seguido por toda a África Negra, mas esse animismo é muito hibridizado, ou seja, da mesma forma que o nosso catolicismo aqui é um catolicismo brasileiro, tanto o islamismo africano como o protestantismo africano, ele é feito ao modo africano. Tem muito das características das religiões africanas também. Aqui. Professora. Oi. No caso, as religiões afro-brasileiras que nós temos aqui, como a Umbanda e o Candomblé, elas descenderam do animismo? Sim. A gente fala religião animista de uma forma geral. O que são religiões animistas? Animismo vem de alma, não é? A crença de que a natureza, os elementos da natureza, os objetos possuem alma, né? Então, existem diversas formas de religião e de crenças no continente africano baseadas nisso. Hoje, o que aqui se convencionou chamar de candomblé, de umbanda, são reinterpretações, mas que existem aqui no Brasil e existem na América Latina, mas não existem na África. Que nós trouxemos de lá foram deuses de diversas regiões e aqui nós reinterpretamos, entendeu? Mas não existe lá da forma que nós temos aqui. Se existe, é porque foi exportado daqui para lá, entendeu? Professora, me desculpe, minha internet deu uma caída aqui, voltou agora. Na hora que eu concluí a pergunta, ela caiu e retornou aqui agora. Então, vou repetir. Poder repetir, agradeço. Pronto. A gente chama de religião animista, ó, esse mapa aí está em inglês, ou religiões focais, locais, como se chama em inglês, são animistas que vêm de ânima, de que a crença de que ou elementos da natureza ou que objetos eles têm alma. E existem de vários tipos no continente africano, né? Por exemplo, os orixás, parte deles é a crença de que a natureza tem alma, né? Por exemplo, Xangô é do trovão, Yansan do raio. Enfim, e aqui esses deuses eles foram reinterpretados junto com outros deuses e outras religiões africanas, e mais hibridizadas com o catolicismo, enfim, com outras coisas, e deu origem ao que a gente chama de Xangô, de Candomblé, e depois foi mais hibridizado, e nós chamamos de Umbanda, entendeu? Isso não existe no continente africano. O que vai existir lá são outras formas de religião que a gente sintetizou e fez as religiões afro-brasileiras aqui. Se existe candomblé na África, o que eu quis dizer é que se existe lá é porque foi exportada daqui.
entendeu? Inclusive, na África, existe hinduísmo, existe essas religiões focais, existe o islamismo e existe também esse cristianismo. As religiões, ó, eu tenho esses dados de 2020, eu não sei se está dando para vocês verem direitinho, mas eu vou postar lá também, olha, por exemplo, nos dados de 2020, 51,8% do continente africano era cristão, 42,4% islâmico, 2,8% pertenciam às religiosidades populares, 2,7% era sem religião, 0,2% a outras religiões, 0,1% era budista, era hinduísmo. Budismo não deu nenhuma nesse quadro e judaísmo também nenhuma. Dados de 2020. Aqui está um mapa atual da África. Você perguntou aquela região onde mais se morre. Está vendo? Na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, no Congo, na Nigéria. Está vendo? Nessas regiões aqui central. Em Uganda. Eu botei aquele mapa, que é o mapa atual da África. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Mas que depois, como o Adriano, ele vai postar lá, eu vou mandar para o e-mail do Adriano, e ele vai postar a aula e vai postar o slide. Você pode dar uma olhada no mapa, naquele mapa das mortes, com esse mapa atual da África, você vai ver mais ou menos onde é que se morre mais. E vai perceber que é mais ou menos um desses conflitos, tanto étnicos, que tem a ver com... Porque a etnicidade tem a ver com a língua, tem a ver com a religião, tem a ver com a identidade, tem a ver com a própria estrutura clânica dos grupos, tem a ver com os ódios políticos, tem a ver também com a própria questão centro-periferia, porque ainda há muita, como é que se diz, interferência dos colonizadores naquela região. Quer dizer, o processo de libertação desses povos não foi totalmente concluído, eles ainda exercem um poder extremamente forte, um poder econômico, um poder político. Lembre-se que toda a Guerra Fria, o sangue ele foi derramado no continente africano. Né? As armas eram vendidas às etnias. Né? O mundo capitalista armava uma etnia, o mundo socialista armava outra. E o sangue era derramado lá, durante toda a Guerra Fria. É terrível a história. É vergonhosa para nós. E eu digo para nós que o Brasil vendeu muito, ainda hoje vende armas. É terrível. Não é? É laboratório para as grandes indústrias farmacológicas. Eu lembro que nos finais dos anos 80, início dos anos 90, até Hollywood fez a crítica, né? Publicou uma série de filmes com relação aos produtos farmacológicos que eram testados no continente, ou aqueles vírus que eram testados no continente africano, e aqui também na América Latina, né? Muitos remédios que circulavam e circulam ainda na Europa e na América do Norte, né? Primeiramente, circulavam aqui e principalmente no continente africano, como laboratórios. Imagino que agora, com a pandemia, a situação lá não deve estar favorável, né? Em relação à vacina. Não,
Não, porque praticamente não tem vacina. Como é que eles estão lidando mais? Porque, como são países extremamente pobres e sempre viveram com endemias, eles são acostumados. Ele já tem. É tipo o Brasil, que tem um plano, um SUS capaz, por exemplo, de distribuir 1 milhão de vacinas por dia. Nós não distribuímos porque não temos. E por conta do negacionismo. Mas eles têm sistemas, a maior parte deles. E a gente também não sabe porque os meios de comunicação não chegam lá. Né? Dá uma olhada na internet para ver se você tem informação sobre os países africanos. Você praticamente não tem. Você praticamente não tem. No máximo, você tem quem é o presidente, quantidade da população. Pouquíssima informação você tem sobre esses povos. É uma noticiazinha aqui ou outra. Eles são apagados da história, eles são apagados da contemporaneidade. Professora, voltando um pouquinho, a senhora falou sobre os conflitos de grupos étnicos envolvendo a religião. O que dá para se acompanhar pelo noticiário, se fala muito em ataques do grupo terrorista Boko Haram. Sim. Aonde que ele entra nesse conflito todo? O Boko Haram é um grupo... Ele representa? É um grupo extremista islâmico, né, que fica naquela região próxima à Nigéria, não é? E ele ataca muito católicos, porque, veja bem, eu vou dar só o exemplo da Nigéria, porque, assim, eles não reconhecem a Nigéria, porque a gente reconhece aqui, é tão bonitinho a gente, né? A gente olha para o continente africano e olha aquele último mapa, mas eles não se veem enquanto aqueles mapas, não é? Então, o Boko Haram ele fica uma parte na Nigéria e outra parte... Eita, porque eu fechei o slide. E outra parte em alguns países. Então, eles entram ali, ficam em regiões de fronteira. Eita, tentei abrir agora, deu uma confusão aqui. Deixa eu tirar. Eles ficam em regiões de fronteiras e eles atacam católicos, né? E atracam cristãos também, protestantes e outras formas de religião, porque muitas vezes a religião está diretamente ligada ao grupo étnico, que você consegue, os missionários conseguem a conversão pelo grupo étnico. Você está entendendo? Essa conversão gera um processo de aculturação? Gera, não é? Porque se você converte, por exemplo, ao catolicismo, você vai converter determinados processos e valores. Porque, assim, normalmente esses grupos, eles são clânicos. E a maior parte dos grupos africanos, eles são poligâmicos. Ou seja, um homem, ele... É por isso que o islamismo ele se dá tão bem no continente africano. Porque o islamismo aceita a poligamia. O papel da mulher na África ele é terrível. O cristianismo traz uma certa dignidade à mulher. Aí o cristianismo ele traz a monogamia. E isso desestrutura a construção clânica do grupo. Até porque é um continente de tradição oral. Né? É um continente que só recentemente adquiriu uma tradição escrita através do processo de colonização e a adequação da língua do colonizador. Você está entendendo? Porque um africano, ele fala a língua oficial e ele fala a língua da sua etnia. Um país como a Nigéria se fala em torno de umas 300 línguas. Um africano, ele fala 2, 3, 4. Porque a língua é sua identidade.
A língua do seu grupo étnico é sua identidade. Professora, existe algum projeto, não sei se existe na ONU ou em algum lugar, para que seja desfeita essa divisão que foi feita territorial na África pelo europeu e se faça... Não tem mais como, foram 400 anos e eles já estão misturados, porque nesse processo, todos esses séculos, o que é que vai acontecer? Era extremamente comum, por exemplo, a Inglaterra foi um dos que mais fizeram isso, eles migravam. A Inglaterra, na guerra com a Holanda, por exemplo, naquela região do sul da África, eles migraram muitos dos que eles escravizavam lá e levavam para suas colônias no norte. Então, houve toda uma migração interna também desses povos. Como é que você vai desfazer um negócio de praticamente 500 anos? Não tem como desfazer. É uma mistura que torna praticamente... não tem como a gente voltar no tempo. O que se tem que fazer é tentar se resolver esse problema. E não vai resolver porque, enfim... já melhoraria muito, não é? Se não se incitasse tanta violência. Já melhoraria muito. Bom, gente, já são 8h15, eu adoro, mas a gente tem uma outra aula no dia 7, não é? Não. É dia 7, é? Não, dia 7 é hoje. De hoje a 15, dia 21, nesse mesmo horário. Certo? Então, eu trago outros temas, né? Eu sempre tento trazer temas que não são outras coisas que vocês já tem umas coisas que vocês abordam lá, outras coisas que não estão sendo abordadas lá, para que a gente possa discutir aqui também. Tá joia? Ok, professora. Eu agradeço a sua disponibilidade, sua paciência da senhora, professor Adriano também, viu? Ele teve me atendido 1 hora aqui, né? Só, e vou cobrar dos colegas também a presença nas próximas aulas, né? Hoje eu Pronto. avisei. Diga que venham. Criei um grupinho do WhatsApp entre eles, né? Avisei hoje, mas não surtiu muito efeito. Né? Vou tentar reforçar novamente na próxima. Beleza. Foi um prazer, André. Prazer é todo meu. Agradeço. E obrigada também, Adriano. Nada, professora. Abraço, André. Abraço, professora. Um abraço, Adriano. Assim que eu conseguir, aí eu mando para o seu e-mail, tá certo? Tá eu certo. mando o slide e mando o filminha. Tá bom. Porque demora um pouquinho para... Tá. Tchau, minha gente. Bom fim de semana para vocês. Tchau, também. Tchau, André. Bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau, professora.